Quero aproveitar que o senhor citou o Pará, né? Lideranças indígenas na região ali do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, protocolaram uma representação no Ministério Público Federal contra o senhor. A iniciativa o acusa de racismo, né, também de disseminação de desinformação em relação a declarações feitas durante a sua passagem ali por Santarém. Teve um vídeo, né, em que você classifica as pessoas que estavam ali protestando de povos tradicionais como uma sabotagem gigantesca para o desenvolvimento da região com relação a uma empresa por lá, que é a Cargill. Então, quero aproveitar para abrir espaço também para te ouvir a respeito desse assunto, dessa representação, e também para aproveitar para questionar a figura, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, né? O PT tem ali um trânsito com as comunidades tradicionais. O senhor vai se antever a elas, vai se opor a elas de alguma maneira ou não? Já começo mantendo o que eu disse. Primeiro que ninguém ali é índio. A tal da tribo que está se opondo a mim chama Boriri, Borili. É uma tribo que desapareceu no século XVIII, aí um antropólogo foi e redescobriu agora para demarcar a terra. Sabe? Eles ressurgiram 200 e tantos anos depois e eles estão de volta. Naturalmente, faz parte de uma espécie de uma máfia que foi criada aqui no Brasil para dificultar a instalação de infraestrutura nos estados brasileiros, para fazer sabotagem, para trabalhar com o estrangeiro e trabalhar com um partido político que praticamente cafetina as pessoas nesse assunto, que é o PSOL. A Cargill tem um entreposto gigantesco que faz escoar a produção da agricultura do Pará e do Mato Grosso. É uma coisa fundamental para que o Brasil tenha emprego. Santarém pode ser uma cidade bem mais rica. Pô, eu tô falando de um lugar, sabe, amazônico, um lugar que é difícil trabalhar, as coisas, é um lugar distante, energia é cara. E eles montaram todo esse entreposto, precisavam ali terminar uma hidrovia pra gente fazer a conexão com o Ferrogrão, etc. E aí eles foram embargar, dizendo que isso afeta os índios. E aí você vai olhar o índio, não é um índio. Então, são sabotadores mesmo. Ou a pessoa lá do PSOL que entrou com uma ação, que entre com 10, eu tô pouco me lixando pra essa gente, tá? Eu tô pouco me lixando pra os brasileiros que, né, botam um cocar e fingem que são índios. Eu tô pouco me lixando pra essas pessoas. Eu acho que a gente tem que lidar com os problemas brasileiros, tem que ser muito enfático. Do lado da estação da Cargill, tinha gente catando lixo. Eu quero ver um lugar que tem a instalação da Cargill funcionando, para que você tenha emprego e não tenha gente catando lixo. Essas pessoas querem, no fundo, que é o brasileiro que vive no norte, viva de maneira primitiva. Que ele viva igual um ribeirinho, que achou um peixe, come um resto de farinha ali, mora numa casa que não tem água. Eu gravei um vídeo com uma família ribeirinha, todo mundo tinha graves problemas gastrointestinais, desenvolvimento mental que foi atrapalhado na infância porque ficou desnutrido. Se você não levar desenvolvimento, aquelas pessoas vão viver quase como bichos. Só que essa galera acha que é bonito, porque não mora lá com eles, né? Todos esses onguistas aí, eles moram na capital, moram num apartamento bom, tomam água potável. Aí para eles é gostoso. Então eu não vou aceitar isso, eu vou continuar enfrentando todos eles. Mais discussões como a da Ferrogrão, pré-candidato, podem ocorrer em outros momentos, já ocorreram em outros momentos e já houve protestos, não só, né, com a sua figura, na verdade com outras figuras, inclusive do próprio PT. Me lembro de discussões, por exemplo, sobre a usina de Belo Monte, né, o protesto das comunidades tradicionais é também, digamos assim, muito tradicional na nossa história política, né? Então, enfim, o senhor pretende continuar se opondo, quer aconteçam outros protestos para outros tópicos pelos quais eles fazem oposição? Não, assim, depende do protesto. Se a pessoa está fazendo um protesto, tá tudo bem. O protesto, todo mundo pode protestar até por coisas erradas. Quer protestar, proteste. Eu não aceito sabotagem. Eu não aceito que você vai interromper uma obra, que é a da Ferrogrão, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, porque, dado que um trilho de trem passa a 200 quilômetros de uma tribo, de uma reserva, isso está afetando o estilo de vida indígena. Pelo amor de Deus, isso é só sabotagem. Isso é sabotagem institucional. E aí você vai ver quem está por trás dessas tribos. ONGs das mais diversas, com dinheiro de fora do Brasil, que curiosamente concorrem com a agricultura brasileira. Que coincidência. Isso não, isso é sabotagem. Aí eu vou prender. Aí eu vou expulsar o ongueiro do Brasil. Quem estiver com ONG sabotando o Brasil, será expulso do Brasil. Nós vamos passar uma legislação muito clara sobre sabotagem institucional. E por que eu tô falando isso? Podia falar isso lá pro índio, já para essa discussão não ficar só sobre eles. Ontem eu estive numa reunião, tá na imprensa, com embaixadores de mais de 60 nações. Fui o único candidato, pré-candidato, que falou inglês com eles. Falei inglês, falei em sueco, porque diferente dos outros eu sei falar, eu sou uma pessoa educada. Mas eu avisei os estrangeiros.
a farra das suas ONGs, em vez de eu embaixador americano, embaixador da França, embaixatriz da França, não vai rolar. Não vai rolar. Suas ONGs que nos sabotam, eu vou botar eles pra fora ou eles vão ter que se comportar. Que isso é sabotagem ao nosso país. Imagina, na Inglaterra você vai construir uma ferrovia, vai construir uma obra de infraestrutura, constrói. No Brasil eu não posso. Eu não vou aceitar isso. Renan, minha pergunta é sobre as suas alianças políticas e articulações políticas, porque a gente sabe que na política não é só, né, o político de opinião é muito importante, mas também como é que estão as suas alianças políticas nas diferentes regiões do Brasil, né? Aqui você tem um público focado mais aqui no Sudeste. Como é que você está fazendo alianças com outras lideranças do e também aproveito para perguntar a questão da desistência do deputado Kim Kataguiri, né, pré-candidato então a manter o seu posto de deputado federal. O que foi o principal motivo dessa desistência? Foi de fato para ele assumir um super ministério com você, se dedicar à sua campanha, ou foi a impossibilidade de conseguir vencer o favoritismo de Tarcísio? Olha, a tua primeira pergunta sobre alianças. Eu não estou afim agora de fazer aliança. Tudo na vida tem o seu momento. Eu comecei sozinho nessa campanha. Eu tô sofrendo muito na campanha. Eu tenho que rodar de carro. Eu fico doente. Eu perdi meus... Eu não vejo meus pais. Eu não vejo boa parte da minha família. E eu sei que eu tenho que fazer isso e chegar nos 10% meio que sozinho com os meus amigos. E com o meu time. Eu tenho que me provar sozinho agora. E ninguém vai me ajudar. Ninguém vai ser aliado meu nessa história. É muito solitário esse trabalho que a gente vai fazer. As alianças vão surgir quando é inevitável se aliar comigo. Então, quando me tornar inevitável, eles vão conversar e eu vou montar as alianças de acordo com o que precisa ser feito, que é o compromisso nosso de mudar o Brasil, a agenda nossa. Olha, se você quer ser meu aliado, você vai assinar um documento público com o seu partido, avisando que você vai defender a destruição total do crime organizado, que não você vai se comprometer a entrar no nosso plano de desfavelização para acabar com as favelas brasileiras em no máximo 10 anos, que você vai se comprometer publicamente com toda a sua bancada em atuar no combate irrestrito à corrupção. E mais outros temas que são centrais do nosso plano de governo. Fazendo assim, de maneira transparente, sem colocar bandidos, nós faremos alianças com todo mundo, ou quase todo mundo, tá? Agora, tudo na vida tem o seu momento. Eu tenho que me provar, eu sou para muitas pessoas uma figura nova. E se eu não conseguir, eu falhei. Então, eu tenho... É uma pressão grande porque eu não posso falhar. Eu tenho que chegar lá e eu vou chegar sozinho. O senhor mencionou em entrevista ao podcast Inteligência Limitada que em um momento que falaram ali a respeito do Nordeste, né, dessa região, o senhor chegou a dizer que o Flávio Bolsonaro copia seu slogan "Nordeste é a solução", né? E que outras figuras também o copiam. Quero saber quem te copia e, no caso de Flávio Bolsonaro, e também mais aprofundado a respeito desse slogan, de que o senhor tem se aproximado do Nordeste nessas expedições, nessas andanças por aí. Como é que tem se dado também essa aproximação? O único político que rodou mais o Nordeste do que eu foi o Lula. É isso que eu posso dizer. E não agora na campanha. Na história dele. O Lula já rodou de ônibus no Brasil. Ele fez a Caravana da Cidadania em 1995. E eu respeito isso. O Lula é meu adversário de vida. Eu odeio o Lula. Mas eu tenho que entender o que os meus adversários fazem para eu poder fazer melhor do que eles. E eu pretendo rodar o Brasil de carro, ganhando ou perdendo a eleição. Eu vou rodar, eu irei em todos os municípios do Brasil. É um compromisso que eu tenho, porque eu só poderei ser um líder estando nos lugares e falando com as pessoas. O Nordeste é a solução para os problemas brasileiros, porque desenvolver economicamente o Nordeste é resolver problemas históricos de lá, mas problemas políticos de cá. Estou aqui em São Paulo. A pior classe política que tem no Brasil é a do Nordeste. A do Norte também é muito ruim. Não que o resto seja muito bom, tá? O Rio de Janeiro é um lixo e tal. Mas, no geral, quando eu faço uma média, nada é pior do que um político do Nordeste. Eles vivem da pobreza das pessoas. Eles precisam das pessoas pobres para continuarem sobrevivendo. É uma gente maldita, amaldiçoada. E se eu faço desenvolvimento econômico de lá, as pessoas param de votar no político que dá coisa para elas. Por isso que eu falei, o Nordeste é a solução dos problemas brasileiros. Ou seja, um raciocínio complexo, histórico, com leitura e com proposta. O Flávio, como ele copia tudo, e eu falava, eu já usei o slogan do Nordeste é a solução muitas vezes. Aí o Flávio vai fazer um evento no Nordeste, aí bota uma camiseta do Nordeste é a solução, porque o Nordeste é a solução pros votos dele pra ele ganhar a eleição. Esse cara é um idiota completo. Aí quando eu falava em direito penal do inimigo, eu tinha um slogan que é o prendeu, matou. Aí o Flávio falou lá com o marqueteiro, eu preciso fazer isso igual, o que eu faço? Aí o marqueteiro, faz prendeu, neutralizou. O que eu faço com um cara desses, né? É uma imitação mal feita do que eu falo. A imitação chegou num ponto que eu fui o primeiro pessoa a trazer para o Brasil a discussão sobre trazer IA e Machine Learning
para o SUS. Nós temos uma proposta enorme, você tem que estudar o que o Google fez em algumas nações, o que a China está fazendo, o que o NHS está fazendo lá na Inglaterra, que é o sistema, é o SUS deles. Aí o Flávio vai lá, eu vou colocar inteligência artificial no SUS. Hã? Como? Qual é a instância que ela vai ser utilizada? Vai ser machine learning puro e simples ou vai ter uma IA trabalhando para isso? Você vai ter... É um sistema de prontuário único? Porque ele fala isso e ele não sabe que a IA só vai funcionar com prontuário único. Ele não fala de prontuário único. Então, ele copia o slogan, mas ele não copia a proposta, porque ele não estuda. Porque o Flávio, assim como os membros da família dele, ele tem déficit cognitivo. Tô sendo elegante, isso quer dizer que ele é burro. Então, ele só fala as coisas mais simples e vai jogando pra frente. Isso me irrita muito. Isso é uma droga, porque você tenta ser verdadeira, de verdade. Assim, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu posso tá perdendo voto com o que eu tô falando aqui. Mas eu prefiro falar a verdade o tempo todo. E eu não consigo lidar, me faz muito mal lidar com pessoas que são falsas o tempo todo. A falsidade faz mal, a falsidade me machuca. Eu não gosto de ver isso. E ele me imita do jeito falso e burro. Falou, pô, quer ser burro, mas seja burro original, seja burro do seu jeito. Não estraga quem tá fazendo certo. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais cortes como esse.